Eu desejo cumprimentar a igreja com a doce e bendita paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por esse ambiente tão gostoso, esse ambiente espiritual, que eu acredito ser uma amostra do que será a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, sem perca de tempo, eu quero convidá-los a um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo as narrativas de Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler do versículo 30 ao 34. A palavra que Deus colocou no meu coração está nesse contexto, do versículo 13 até o versículo 35, mas para não ficar uma leitura muito longa, vamos tomar parte desse contexto, ou desse texto, Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículo 30 ao 34, também está aí no telão. Diz-nos assim a palavra de Deus: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriam as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e achando congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Existe até um louvor, um hino muito conhecido, que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. E eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o que aconteceu com esses discípulos a partir do reencontro com Jesus. Os irmãos sabem que quando Jesus ele morre, antes, porém, durante todo o ministério de Jesus, ele se dedica, além de pregar, ensinar, cumpriu, como parte do cumprimento do seu ministério, estava em formar uma equipe ou formar um corpo de obreiros, de discípulos, que dentre esses discípulos ele escolhe 12 para dar continuidade na igreja. Jesus ele vem para lançar a pedra fundamental da igreja, e a sua função era fundar a igreja, que passa pela sua morte. E Paulo, quando ele vai falar da morte de Jesus, ele enfatiza em morte de cruz, porque é interessante a gente lembrar que naquela época havia a pena capital, ela variava as formas como se aplicava. E a morte de cruz era um tipo de morte que apenas os malfeitores, que não tinham cidadania romana, era que poderia ser condenado à pena capital de morte. E Jesus, ele é condenado justamente a essa pena capital, que era o pior tipo de morte, de condenação da época. E aí depois, quando a gente vai tentar entender por que é que Jesus não foi condenado a um tipo de morte mais branda, que não gerasse tanto sofrimento, nós vamos entender que a morte de cruz, como eu disse, era a morte que os malfeitores, os piores tipos de malfeitores, era condenado. E aí eu entendo que Jesus sendo condenado ao pior tipo de morte, significa que o pior tipo de pecado e de
malfeitor poderia também ser restaurado. A salvação poderia chegar ao pior tipo de homem, porque a morte que Jesus morreu foi a pior morte. Então hoje, quando alguém diz, fulano era um malfeitor, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e agora está indo para a igreja e diz que é salvo. É verdade. Porque a morte de Jesus alcança essas pessoas. Mas a preocupação de Jesus, irmãos, não é apenas em nos salvar. Não foi apenas em pagar o preço pelo nosso pecado. É interessante que todos nós que estamos aqui nessa noite, nós fomos perdoados. Mas nós só fomos perdoados porque o preço do nosso pecado foi pago. Houve um preço para que o perdão nos alcançasse. Jesus teve que pagar o preço do nosso pecado. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você que está aqui entre nós, ou que está nos assistindo por meio da internet, da transmissão do culto, não importa o que você fez, não importa como era a sua vida pregressa, do ponto de vista divino, o que importa é a tua vida a partir da sua conversão, a partir do momento que você abraçou o Evangelho, porque todo o seu passado já ficou para trás. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E não é apenas uma parte, é tudo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus preocupado. O básico, ou o mais importante, Jesus já tinha feito, que era morrer na cruz. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscita, e ele poderia muito bem falar, pai, prepara aí o céu, prepara o meu lugar, que eu estou indo de volta. Mas Jesus, irmãos, ele tem a preocupação de ir pontualmente recuperando, restaurando os seus discípulos. Porque a morte de Jesus, ela causa uma dispersão nos seus discípulos. Eles ficam tão frustrados. E esse texto dos discípulos de Emaú, se você observar o versículo 15, olha o versículo 15. E aconteceu que indo eles, falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro. Eles não estão entendendo o que havia acontecido. E aí quando Jesus os acompanha, versículo 17, olha só. E ele lhes disse, que palavras... O versículo 16, para a gente entender melhor, né? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem, e ele lhes disse, Jesus, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleópatra, disse-lhes, és tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Olha o versículo 21. E esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eu fico pensando aqui, irmãos, eles dando uma aula do que tinha acontecido para o próprio Jesus. Então, Jesus, ele vai em busca dos seus discípulos. Ele vai lá no túmulo, ele aparece a Maria,
Então, eles se dispersam. E aí, quando surge a notícia, fala, olha, os discípulos foram lá no túmulo e o túmulo está vazio. Então, eles ficam curiosos. Alguns entendiam que ele haveria realmente de ressuscitar, mas não sabia muito como era esse negócio. Porque é importante, irmãos, a gente pensar que o conceito de ressurreição, o conceito de vida após a morte, ele começa a ficar claro a partir das doutrinas das cartas, principalmente o apóstolo Paulo, quem consolida esse conceito. Quando a gente lê a Bíblia no Antigo Testamento, não há o conceito de vida eterna. Os próprios judeus, os mestres da época, eles não entendiam esse conceito. Tanto é que você vai ver as referências sobre a morte e fala que o túmulo, que tudo se acaba no túmulo. Por quê? Porque o conceito de eternidade ainda não estava claro. Porque a revelação, ela é paulatina, ela vai se construindo aos poucos. É como uma criança que, quando nasce, o aprendizado dela vai se construindo aos poucos. Uma criança de 3 anos tem um entendimento, uma de 5 tem outro, mais evoluído, uma de 7 está começando a sair dos conceitos concretos e entrando para os conceitos abstratos, e o seu entendimento vai evoluindo. E a revelação de Deus não é diferente. Então, é de se compreender que eles não entendiam como era esse negócio de ressurreição. E por não entender, cada um vai fazer o que sabia fazer. Se você observar o capítulo 20 de João, capítulo 21, 20 e 21, você vai observar que os discípulos estão dispersos. Pedro e boa parte dos apóstolos, eles voltam a pescar. E aí Jesus vai pontualmente se revelando, se identificando a cada um deles. Ele se revela às mulheres no túmulo. Eu disse aqui de Maria, que quando Maria olha para Jesus, achando que era o jardineiro, ela pergunta, onde foi que vocês colocaram o corpo do meu mestre? E eu acho legal porque a Bíblia diz que Jesus diz Maria, e o texto diz que pela a maneira como Jesus pronuncia o nome de Maria, ela entende que é ele. Porque eu aprendo que quem já teve intimidade com o mestre, aleluia, existe, sabe, aquele código, aquela palavra-chave, sabe aquele culto que a gente vem, e aí parece que está tudo assim, na naturalidade. Mas uma frase de um louvor, uma palavra que é dita aqui, parece que há uma bomba que explode dentro da gente. E aí a gente sente aquela presença gloriosa, maravilhosa, que a gente não se preocupa quem está do lado, se está sentindo ou não está sentindo. A gente entende que é a presença de Deus nos invadindo. Para Maria foi apenas a pronúncia do nome. Maria. Para Pedro e os seus amigos, Jesus teve que preparar um jantar. Para Tomé, que era mais cético, Jesus teve que ir lá e falar, Tomé, ó, vem cá, ó. Me dá a sua mão aí, ó, coloca aqui, ó. Está sentindo a marca da lança? Coloca aqui, ó, está vendo? A marca dos cravos. Olha os pés também. Para esses 2 discípulos aqui, Jesus caminha quase um dia inteiro junto. O que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que Jesus não desiste de quem já desistiu dele. Se você veio aqui querendo desistir de Jesus, eu quero dizer que você pode até ter desistido dele, está querendo desistir, mas ele não desiste de nós. Aleluia. Aleluia. Sabe por que ele não desiste? Porque ele pagou um preço caro por você.
É claro que Ele não vai fazer nada que você não queira abrir o coração, mas nessa noite, se você abrir o coração, Ele vai entrar dentro do seu coração e vai para a sua casa com você. Aleluia. Então os discípulos estão frustrados, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Esses discípulos deixam claro que a esperança deles não tem nada a ver com vida eterna. Até porque talvez esse conceito nem era tão claro ainda para eles. O que fica claro aqui é que eles esperavam que fosse Jesus, versículo 21, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Então eles esperavam que quando houvesse a tentativa de Jesus ser preso, que Jesus se rebelasse, fizesse uma revolução e conquistasse de volta o domínio de Israel que estava sob Roma. Mas eles não entendiam ainda que Jesus veio para uma libertação e uma revolução muito maior, que era uma revolução no mundo espiritual. Os estudiosos dizem que quando Jesus morre, a primeira coisa que Ele vai é nos lugares mais baixos para testemunhar da sua morte ou da salvação. Porque quem morre lá atrás, antes de Jesus, e que morreu esperando nele, precisava do testemunho. Jesus não desce às partes mais baixas para pregar no sentido de salvação, mas para pregar para aqueles que morreram crendo nele, que eles não haviam crido em vão. Outro dia alguém me perguntou como é que se deu a salvação de quem morreu antes de Jesus. Eu disse, se deu da mesma forma que se dá a nossa. Só que diferente da nossa, naquele tempo era como se você tivesse é como se fosse uma promissória, você tem uma herança para receber, mas não recebeu ainda, e aí cada dívida que você vai cometendo, você vai assinando uma promissória. Quando você recebe a herança, você vai lá e a dívida está paga. Então era assim. E aí Jesus vai lá nas partes mais baixas dizer para eles, fala, olha, vocês não creram em mim, mas eu estou aqui. Passa no seio de Abraão, pega o seio de Abraão, passa no Hades, pega o seio de Abraão e leva para o paraíso. E diz para eles, valeu a pena confiar, eu estou aqui. Só que antes de ir para a eternidade, Jesus vai recongregar esses discípulos. E a Maria é de um jeito, a Pedro é de outro, a Tomé é do outro, e esses dois aqui. Mas eu fico imaginando a cena. Porque a primeira coisa que Jesus restaura nesses discípulos aqui é o entendimento deles. Cadê o versículo 25? Jesus disse, ó nécios e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Ele está dizendo, vocês não entenderam nada. Então a primeira coisa que Jesus restaura nesses discípulos é o entendimento deles, que eles tinham de Jesus. Porque se você observar antes, eles começam a falar de Jesus. A partir do versículo 18, eles começam a dizer. E aí, eles questionam Jesus até de uma forma um pouco ríspida, né? Quando Jesus pergunta sobre o que eles estavam acontecendo, e eles dizem, olha, você porventura é um forasteiro que está chegando agora? Você não está sabendo o que aconteceu aqui em Jerusalém? É impossível alguém que estivesse em Jerusalém não saber o que aconteceu. E aí Jesus, no versículo 19, ele diz assim, quais? Como quem diz, eu não estou sabendo. Irmãos, e Deus tem esse negócio, né? De fazer de conta que é um de nós. Eu gosto do diálogo de Deus com Moisés, lá no Monte Sinai. Porque ali é quase que uma briga de Moisés com Deus. Porque Deus diz, olha Moisés, eu vou destruir o povo, esse povo é rebelde.
Aí Moisés disse, Senhor, mas se o Senhor... Aí parece que eu vejo Moisés dando conselho para Deus. Senhor, mas se o Senhor destruir o povo, o que os egípcios... Moisés preocupado com a reputação de Deus. O que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Senhor foi lá, tirou o povo, passou poderosamente pelo mar, e aí aqui no meio do caminho o Senhor não deu conta de conduzir o povo e o Senhor matou o povo. Aí Deus, não, mas faz o seguinte, ó, eu vou matar o povo, mas eu não vou desistir de um povo. Eu vou fazer do seu nome um novo povo. E aí o que Moisés faz? Não, Senhor. Negativo. Eu não aceito. Irmão, mas se fosse eu, onde é que eu assino o contrato, Deus? E agora? Vai que o Senhor muda de ideia. Irmão, se a proposta de Deus para Moisés, se Moisés aceita, hoje, aonde você lê na Bíblia, Israel, não era Israel, era Moisés. E aí é como se Moisés convencesse Deus. Aí Deus falando, então tá bom, Moisés, não vou matar, só que esse povo é rebelde, eu não vou com esse povo. Eu vou levar eles para a terra, só que é o seguinte, eu vou pegar um anjo, provavelmente Deus ia pegar o melhor anjo, e eu vou mandar com vocês. Aí o que Moisés diz? Não. Anjo não. Se a tua presença não for conosco, aleluia, não nos faça sair daqui. Mas também, né, irmãos, eles estavam num oásis, numa praia, comida quentinha na hora. É isso, irmãos, sim ou não? Eles estão no deserto. O que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo que, ainda que no deserto, com a presença de Deus, é melhor do que em qualquer outro lugar. Aí, para convencer mesmo Deus, irmãos, aí Moisés dá o checkmate. Aí Moisés parece que gosta da conversa, né, porque vai convencendo Deus. Aí Moisés diz, Senhor, agora eu quero ver a tua glória. Irmãos, a gente faz cada pedido esquisito para Deus, não é? Já pensou se Deus fosse nos levar a sério? Aí o que Deus diz para Moisés? Moisés, você está louco? Homem nenhum pode ver a minha glória, porque se vê, morre. Aí o que Moisés fala? Não, Senhor, então desculpa, eu não pensei muito bem. É isso que Moisés faz? Não. Eu quero ver a tua glória. O que Moisés está dizendo? Se precisar, eu morro para ver a tua glória. Se o Senhor quiser me matar, pode me matar. Eu quero a tua glória. Ou seja, Moisés está disposto a morrer por causa da presença de Deus. Será que Deus é uma geração dessa, jovens, adolescentes, é esse tipo de geração que Deus está buscando nesse tempo, gente que seja capaz de morrer pela presença de Deus, aleluia. Aí eu pergunto, será que Deus realmente estava disposto a abrir mão do povo, a fazer de Moisés uma nova nação? Claro que não, irmãos. É que a essência da criação é o homem. Tanto é que quando Deus vai criar o homem, como é que Ele cria? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que Deus quer criar algo à sua imagem? Algo concreto, algo material. Porque Deus, irmãos, é invisível, Deus é espírito. E espírito a gente não pega, espírito a gente não vê. Mas algo material a gente pega, a gente abraça, a gente sente cheiro.
Então Deus estava dizendo, eu quero criar algo que seja material e que reflita a minha imagem. Para que as outras criaturas e as outras pessoas possam olhar para esse ser que eu criei e veja a minha imagem nele. Então, quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, é para que eu e você possa refletir a sua glória. Lá na escola, lá na faculdade, jovem, adolescente, você, irmão, lá onde você trabalha, na sua casa, Deus quer que as pessoas que não o conhecem, olhem para mim, olhem para você e possam ver a glória dele, a presença dele. Então, ao longo da Bíblia, ele vai se parecer como um de nós. Ele vai dizer que seu braço não está encolhido, que o seu ouvido não está gravado. Ele vai dizer que ele está sentado, posição humana, e os seus pés descansam sobre a terra. De forma que quando a gente lê a Bíblia, conhecendo a Deus, a gente tem a impressão que ele é um de nós. E aqui, mais uma vez, Jesus encontra com esses discípulos e começa a conversar com eles, como se não soubesse de nada, só que eles estão falando de Jesus. Aí ele diz, mas de que coisa vocês estão falando? Olha, você porventura é um estranho em Jerusalém, não sabe? E aí Jesus diz, mas quem então me fala melhor desse Nazareno? Aí ele vai dizer, a partir do versículo 19. E eles lhes disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte. Teologicamente, eles sabiam tudo de Deus. Não estou falando contra a teologia não, porque eu sou teólogo. Mas não adianta só saber a teologia, saber a teoria. E não ter experiência com ele. Porque na hora do vamos ver, é a experiência que conta. Você pode saber tudo de Deus. Na teoria. Você pode conhecer todos os conceitos teológicos, todos os pensamentos, todas as ideologias. Mas se não tiver experiência com ele, não adianta. Eles dão uma aula sobre Jesus. Mas ainda não tinham uma experiência. E aí o versículo 20, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós que esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, olha isso aqui, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam, ele vive. Mas é interessante, irmãos, que eles estavam em Jerusalém, o lugar que eles tinham que ficar. Depois Jesus vai reforçar isso, ficar na cidade de Jerusalém, porque é de lá que vai haver o avivamento. É lá que eu vou enviar o meu Espírito. E aí eles dizem, que já, diz para Jesus, olha, bem que ele falou que ia ressuscitar. Ele falou mesmo que ia ressuscitar. Mas hoje é o terceiro dia e nada. Eles esqueceram, irmão, que o terceiro dia terminava no calendário judaico, terminava 6 horas. Como que... Sabe, se eu fosse Jesus, eu falava, seus nécios, seus loucos. E que hora que do dia é hoje? O terceiro dia já acabou? Às vezes, irmãos, a gente se apressa. E por se apressar, a gente perde a bênção de Deus. Não tenha pressa. Não se precipite. Continue esperando. Se você precisar de reforçar a tua fé para esperar, continue esperando. Se você não sabe a decisão
que tomar, não tome, continue esperando. Para algumas pessoas aqui, o Espírito de Deus manda eu dizer que o terceiro dia ainda não acabou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele disse, é no terceiro dia que eu vou ressuscitar. O terceiro dia não acabou ainda. Por que você está preocupado? Por que você está desesperado? Espera um pouco mais. E aí a primeira coisa que Jesus... Já vou terminar. A primeira coisa que Jesus restaura neles aqui é o entendimento deles. O versículo 27 diz, e começando, aí Jesus ouve a dissertação teológica dos discípulos, desses dois, que só conhecia teoria, e aí Jesus então começa a dar uma aula. E o versículo 27 diz que ele começa por Moisés. E vai discorrendo. E vai discorrendo. O tempo passa, irmãos, eles nem percebem. Porque eu aprendo que quando Jesus está no ambiente, o pastor dá a bênção apostólica e tem gente que fala assim, mas já acabou. Quando Jesus chega no ambiente, muitas vezes a gente não se preocupa se a gente está dirigindo, se a gente está trabalhando. Tem crente que até dá uma disfarçada, vai no banheiro, porque Jesus chegou no ambiente. Aí você está parado no farol, aí daqui a pouco você escuta a buzina atrás, pam, pam. Porque a gente esquece. E aí a Bíblia diz que chega no lugar, chega em Emaús, e Jesus faz de conta que vai passar. E aí eles dizem, não, mas... Qual que é o versículo aqui? Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fizeram como que iam para mais longe. Jesus fez como que quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. Fica conosco é o convite, mas aí dizer que é tarde, que o dia declina, já é argumento para convencer. Você percebe como que é a abordagem deles para Jesus? No versículo 18. És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que estão acontecendo nesse dia? É a mesma fala? O tom? Percebe que muda? Porque quando Jesus começa a andar conosco, o nosso comportamento tem que mudar. Aleluia. As nossas ações têm que mudar. Alguém que diz que anda com Jesus, e já faz anos, e você olha para a vida dele no passado, e olha agora, não mudou nada, alguma coisa está errada. Não é o Jesus que nós estamos pensando sobre ele. E aí eles dizem, fica conosco. E aí a Bíblia diz que eles constrangem a Jesus. E disseram, versículo 29. E eles constrangendo disse, fica conosco, porque já é tarde e declinou-se o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, e os abençoou, e os partiu, e lhes deu. E o versículo 31 diz o quê? E abriram-se-lhe os olhos. Jesus restaura o entendimento deles. No versículo 21, você percebe que eles estão frustrados. O que é frustração? Frustração é expectativa não alcançada. Eles estão frustrados, eles estão tristes. Jesus restaura o entendimento, Jesus restaura-os emocionalmente. E aqui você percebe que Jesus os restaura espiritualmente. Porque os olhos deles se abrem. Continuando aí, ó. Versículo 32. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. A quarta coisa que Jesus restaura é o propósito.
Jesus restaura o entendimento, Jesus restaura as emoções, Jesus restaura-os espiritualmente, porque os olhos deles se abrem, e agora, Jesus restaura o propósito. E aí eles vão para Jerusalém, não mais em dúvida, não mais com medo. Porque por que eles fogem de Jerusalém? Porque se fizeram aquilo com Jesus, o que não vão fazer com eles? Só que agora, irmãos, restaurados, eles voltam para Jerusalém dispostos a morrer por causa de Jesus. Então eles voltam para Jerusalém. E o versículo 34 diz o quê? E os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles voltam para Jerusalém, dando testemunho da ressurreição de Jesus. Só que agora, além de conhecer teologia, eles têm uma experiência com Deus. E é justamente isso que o Espírito de Deus quer fazer aos nossos corações nessa noite. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós, aleluia, que está precisando, que veio aqui achando que eu vou porque não tem outra coisa para fazer, eu vou porque o meu pai, se eu não for, meu pai vai ficar bravo. Você veio aqui frustrado, precisando de um renovo, precisando de uma restauração, precisando de uma experiência com Deus. Tem alguém que quer essa experiência, que quer retornar para o Evangelho, retornar, usando uma linguagem figurada, voltar para Jerusalém, o lugar de onde você não tinha que sair? Tem alguém que quer voltar para a igreja? Você já caminhou com Jesus? Você já sentiu a presença do Senhor? E por alguma razão, por alguma frustração, por um mal entendido, você se afastou. Tem alguém? Hoje é noite de você voltar, de você sentar à mesa com Ele e comer do pão. Tem alguém? Alguém que nos visita, que não é crente, que quer aceitar Jesus? Não tem? Se não tem, que Deus abençoe a sua vida. Meu pastor, muito obrigado.